As noites de verão no condado de Kerry tinham um jeito de guardar seus segredos. Mesmo nos meses mais quentes, quando a escuridão relutantemente dava lugar ao amanhecer, havia algo no ar que falava de coisas antigas, coisas que preferiam permanecer escondidas nas sombras entre o crepúsculo e o nascer do sol. Michael Mick O'Connor conhecia essas estradas como as cartas em seu baralho de bridge bem gasto. Mas naquela noite, em particular de 1947, o familiar se tornaria assustadoramente estranho. A noite começou normalmente no pub O'Sullivan's em Tralee, onde Mick passou horas envolvido em sua atividade favorita, um animado jogo de bridge abastecido por generosas medidas de whisky Paddy's. O líquido dourado aqueceu seu sangue e afiou seu jogo de cartas, ou assim ele acreditava, enquanto dava lances e ganhava mão após mão. A atmosfera esfumaçada do pub e a intensidade silenciosa do jogo o mantiveram por mais tempo do que o normal, e foi só quando o relógio de pêndulo no canto bateu 2 horas que ele finalmente empurrou sua cadeira para trás. "Tem certeza de que não vai ficar mais um, Mick?" gritou Daniel Sullivan de trás do bar, já sabendo a resposta. Mick nunca ficava depois do fechamento, não importa quão bom fosse o jogo ou quão doce fosse o uísque. "Não posso, Danny. Tenho trabalho amanhã", respondeu Mick, dando um tapinha no bolso do paletó para garantir que seus cigarros e carteira estivessem onde deveriam estar. Os planos de engenharia para a nova ponte em Listowel não se desenhariam sozinhos, e ele se orgulhava de nunca deixar suas atividades noturnas interferirem em suas responsabilidades profissionais. O ar lá fora tinha uma mordida que não estava lá antes. O Austin 8 de Mick estava sozinho no estacionamento de cascalho, sua tinta preta mal visível na luz fraca da lanterna traseira do pub. Quando ele se sentou ao volante, o assento de couro rangeu uma recepção familiar e o motor ligou, com um ronco reconfortante. Os faróis cortaram a escuridão, iluminando a estrada vazia à frente. A viagem de Tralee até sua casa nos arredores de Killarney geralmente levava cerca de 1 hora, seguindo uma rota que serpenteava por algumas das áreas rurais mais isoladas. De Kerry, Mick não se importava com a solidão. Depois de uma noite de cartas e conversas, ele acolheu o momento de silêncio com seus pensamentos. O uísque em seu sistema fez tudo parecer um pouco mais suave nas bordas, mas ele permaneceu alerta o suficiente para navegar pelas estradas estreitas e cercadas de sebes com confiança. Ao passar por Castle Island, as ruas estavam desertas, exceto por um cachorro vira-lata que observava seu carro com olhos brilhantes. Os prédios da cidade se amontoavam contra a noite, suas janelas escuras e fechadas. Foi logo depois da última casa, onde os postes de luz deram lugar à escuridão total, que Mick viu pela primeira vez a figura parada na beira da estrada. No breve movimento de seus faróis, o homem parecia bastante comum, vestido com roupas escuras, parado perfeitamente imóvel, com a cabeça ligeiramente abaixada. Não havia nada particularmente notável em sua presença. Caronas eram comuns o suficiente nessas partes. No entanto, algo sobre a maneira como o homem estava, tão imóvel na noite, enviou um arrepio involuntário pela espinha de Mick. A parte aquecida pelo uísque de seu cérebro o lembrou da cortesia comum esperada na Irlanda rural. Ninguém com um carro motorizado passaria por um viajante a pé a essa hora. Simplesmente não era feito. Antes que ele pudesse processar completamente suas próprias ações, Mick percebeu que seu pé estava aliviando o acelerador, o carro diminuindo a velocidade até parar ao lado da figura silenciosa. A porta do passageiro abriu com um rangido que pareceu anormalmente alto no ar parado da noite. Sem dizer uma palavra, o homem deslizou para o assento ao lado de Mick.
A luz interna tinha queimado meses atrás. Outro pequeno reparo que Mick pretendia fazer, deixando as feições do estranho obscurecidas pela sombra. Noite horrível. "Para andar", Mick disse em tom de conversa, colocando o carro em marcha novamente. As palavras pareciam pairar no ar entre eles, sem resposta. O estranho permaneceu perfeitamente imóvel, olhando para a frente, seu silêncio tão profundo quanto a escuridão lá fora. Os faróis do carro abriram um caminho pela noite, revelando a estrada em breves segmentos. Sebes se erguiam de ambos os lados, seus galhos alcançando a estreita faixa como dedos agarradores. Mick tentou novamente. Indo para longe, ainda sem resposta. Ele já havia encontrado fazendeiros taciturnos antes, homens que viviam sozinhos em chalés remotos e falavam com seus animais mais frequentemente do que com outros humanos. Mas algo sobre esse silêncio parecia diferente. Mais pesado de alguma forma, como se fosse uma presença física no carro. O relógio do painel tic-taqueava suavemente, marcando o tempo no silêncio opressivo. Através do para-brisa, Mick podia ver o primeiro sinal do amanhecer começando a clarear o céu oriental. A luz cinza parecia tornar a escuridão ao redor deles mais substancial em vez de menor. Estava se aproximando dos arredores da próxima vila quando Mick percebeu que não sabia onde seu passageiro queria ser deixado. Ele se virou para perguntar e sentiu seu coração vacilar em seu peito. O banco do passageiro estava vazio. As mãos de Mick apertaram o volante até que seus nós dos dedos ficaram brancos. Sua mente correu pelas possibilidades. O homem, de alguma forma, pulou sem que ele percebesse. Ele imaginou a coisa toda? O uísque em seu sistema de repente pareceu menos um conforto e mais uma traição aos seus sentidos. Ele parou o carro bruscamente, o cascalho triturando sob os pneus. O motor girava bruscamente, enquanto ele estava sentado ali, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Os primeiros pássaros da manhã estavam começando seu coro, o som anormalmente alto em seus ouvidos. Foi quando ele ouviu um rugido que não tinha lugar naquele campo vazio. Vinha do campo, além da vala, na beira da estrada, um som como centenas de vozes levantadas em excitação ou raiva. Isso o lembrou das multidões em jogos de futebol em Killarney, mas ampliado, distorcido. Mick desligou o motor, meio que esperando que o som parasse. Em vez disso, ficou mais claro. Gritos, berros, o trovão de pés correndo. Suas mãos tremiam quando ele abriu a porta do carro. Mas algo mais forte do que o medo o empurrou para frente. A vala era íngreme, a grama molhada de orvalho enquanto ele subia. O campo além estava vazio na luz do amanhecer, algumas cabeças de gado pastando pacificamente em sua extremidade. No entanto, os sons continuaram. Agora, ele conseguia distinguir vozes individuais, ordens sendo gritadas, o estalo do que não podia ser nada além de tiros. Os pelos da nuca dele se arrepiaram quando um grito cortou a cacofonia. Um som de angústia tão pura que pareceu perfurar direto sua alma. O gado no campo levantou a cabeça, mas não demonstrou reação ao barulho sobrenatural que enchia o ar. Mick cambaleou para trás, quase caindo enquanto descia a vala. Ele praticamente se jogou no banco do motorista, as mãos atrapalhando-se com a chave. O motor se recusou a dar partida 1, 2, 3 vezes. Cada tentativa fracassada parecia durar uma eternidade, enquanto os sons do campo ficavam mais altos, mais próximos. Finalmente, o motor rugiu e Mick pisou fundo no acelerador, os pneus girando no cascalho antes de encontrar apoio. Ele não diminuiu a velocidade até chegar à sua própria garagem, o sol agora totalmente nascido sobre as montanhas Kerry. No dia seguinte, cuidando de uma ressaca e dos nervos abalados, Mick mencionou o incidente à cunhada, Mary.
Ela ouviu com crescente excitação, os olhos arregalados enquanto ele descrevia o passageiro desaparecendo e os sons do campo vazio. Onde exatamente isso aconteceu? Ela pressionou, inclinando-se para a frente na cadeira. Quando Mick descreveu o local, o rosto de Mary empalideceu. Aquele campo, ela disse suavemente, foi onde a emboscada aconteceu em 22. O IRA armou uma armadilha para um comboio britânico. Virou um banho de sangue. Dezenas de jovens morreram lá, dos dois lados. Dizem que o chão ficou encharcado de vermelho por dias depois. Mick nunca mais dirigiu naquela estrada à noite. Ele desistiu de seus jogos de cartas noturnos em Tralee, preferindo ficar mais perto de casa. Quando Mary tentava fazê-lo falar sobre aquela noite, especialmente na frente das crianças, ele balançava a cabeça e mudava de assunto. Mas às vezes, em noites calmas, quando o vento soprava do oeste, Mick se pegava pensando em seu passageiro silencioso e nos ecos da batalha naquele campo vazio. Ele se lembrava de como o estranho havia ficado tão quieto, olhando para frente como se visse algo muito além do alcance dos faróis do carro. Algo perdido nas brumas do tempo e da memória. Algo que ainda assombrava as estradas escuras de Carrie. Anos mais tarde, quando Mary contava a história para seus netos, ela via seus olhos se arregalar com um medo delicioso, assim como os dela quando ela ouviu pela primeira vez. Ela conhecia o poder dessas histórias, como elas conectavam o presente ao passado, os vivos aos mortos, o comum ao extraordinário. Na Irlanda, especialmente em Kerry, o véu entre os mundos sempre foi tênue, e histórias como a de Mick serviam como um lembrete de que alguns passageiros nunca chegam ao seu destino final, e algumas batalhas nunca terminam de verdade. A chuva batia forte nas janelas dos meus pais, como pequenos punhos, exigindo entrada. Cada gota um prenúncio do terror que estava prestes a se desenrolar naquela noite fatídica. O antigo relógio de pêndulo em nosso corredor tinha acabado de bater 2h30 da manhã, quando a campainha quebrou o silêncio pacífico de nossa casa. Não um toque suave, veja bem, mas um martelar frenético e desesperado que parecia ecoar por todos os cantos da casa, deixando nossos nervos à flor da pele. Lembro-me de estar deitado na cama, meu coração batendo forte contra minhas costelas, enquanto ouvia os passos pesados do meu pai descendo as escadas. As tábuas do assoalho rangiam sob seu peso, cada passo acompanhado por uma fúria mal contida por essa intrusão à meia-noite. As luzes piscavam para a vida por toda a casa, como dominós caindo, lançando longas sombras que dançavam nas paredes. Quando a porta da frente se abriu com um rangido, a visão que nos saudou estava longe do que qualquer um de nós esperava. Lá estava Paul, o noivo da minha irmã, um homem que eu conhecia há anos, como a alma de todas as festas, aquele que sabia fazer uma piada em qualquer situação. Mas esse não era o Paul que conhecíamos. Era um homem de casca oca, encharcado até os ossos, seu cabelo meticulosamente penteado, grudado na testa, e seus olhos, Deus, seus olhos tinham um olhar selvagem e assombrado que fez meu sangue gelar. Ele me agarrou, ele sussurrou, sua voz tremendo como folhas de outono em uma tempestade. As palavras pareciam pairar no ar, pesadas com horror não dito. As luzes da sala de estar lançavam sombras estranhas no rosto de Paul, enquanto ele estava ali, com água se acumulando ao redor de seus pés em nosso piso de madeira. Minha mãe, sempre prática, desapareceu brevemente e voltou com uma toalha grossa, mas Paul nem pareceu notar quando ela a colocou sobre seus ombros. Sua pele havia adquirido um tom acinzentado que o fazia parecer mais um cadáver do que uma pessoa viva. Eu conhecia Paul há 3 anos naquele momento.
Ele era o tipo de cara que saltava de trás das esquinas para assustar as pessoas por diversão, que contava histórias de fantasmas ao redor de fogueiras e então orquestrava brincadeiras elaboradas para fazer todo mundo pular. Mas havia algo diferente nele agora. Algo que fez até meu pai cético, um homem que zombava de histórias de fantasmas e contos sobrenaturais, se inclinar para frente com a preocupação gravada em seu rosto envelhecido. O silêncio se estendeu entre nós como um elástico prestes a arrebentar. Relâmpagos brilhavam lá fora, iluminando a sala em rajadas brancas, e naqueles breves momentos de clareza, eu podia ver os tremores finos percorrendo o corpo de Paul. Eles não eram do frio ou da chuva. Era medo puro e não adulterado. Já ouvi isso antes. Ele finalmente continuou, sua voz quase um sussurro. Mas agora me tocou. Cada palavra parecia custar-lhe um esforço tremendo, como se dizê-las em voz alta tornasse a experiência mais real, mais tangível. Meu pai o guiou até nosso sofá de couro gasto, aquele que havia testemunhado inúmeras reuniões e celebrações familiares. Mas esta noite ele testemunharia algo completamente diferente. Enquanto Paul afundava nas almofadas, notei como seus dedos cravavam no couro, os nós dos dedos brancos de tensão. A tempestade lá fora parecia ficar mais intensa, como se a própria natureza estivesse fornecendo um pano de fundo para a história de terror prestes a se desenrolar. O que Paul não sabia naquela época, o que nenhum de nós sabia, era que sua aparição tarde da noite em nossa porta marcaria o início de uma série de eventos que desafiariam tudo o que acreditávamos sobre o mundo ao nosso redor. O confortável véu de realidade em que nos envolvíamos estava prestes a ser rasgado, revelando algo escuro e antigo espreitando logo abaixo da superfície de nossas vidas comuns. Ele morava sozinho no que sempre chamava de brincadeira de apartamento, de solteiro. Um modesto apartamento de eficiência na parte mais antiga da cidade. O prédio em si datava da década de 1920, com sua fachada Art Deco e detalhes em ferro forjado que falavam de uma era mais elegante. Mas havia algo mais naquele prédio. Algo que o agente de locação convenientemente esqueceu de mencionar quando Paul assinou seu contrato de locação 12 meses atrás. Algo que estava prestes a transformar seu apartamento simples em um pesadelo. Enquanto os relâmpagos continuavam a brilhar do lado de fora de nossas janelas e os trovões ecoavam pelo céu como tambores em uma orquestra cósmica, Paul começou a compartilhar sua história. Cada palavra que saía de seus lábios pintava um quadro de terror crescente, de uma presença que estava observando, esperando e gradualmente se fazendo conhecida, de maneiras que fariam até o cético mais endurecido questionar suas crenças sobre o que era possível em nosso mundo supostamente racional. Mas antes que ele pudesse continuar, minha mãe voltou com uma xícara de chá quente, seu vapor subindo como dedos fantasmagóricos na luz fraca. As mãos de Paul tremiam tanto quando ele a pegou que pequenas gotas espirraram em seu jeans já encharcado. Nenhum de nós comentou sobre isso. Estávamos todos muito focados no que ele estava prestes a revelar. Muito presos na tensão crescente que parecia preencher cada canto da nossa sala de estar. Na breve pausa que se seguiu, me vi estudando as características familiares de nossa casa. As fotos de família nas paredes, o carpete gasto sob nossos pés, os móveis confortáveis que testemunharam tantos momentos felizes. Esses objetos comuns, de repente, pareciam barreiras frágeis contra o desconhecido que Paul estava prestes a introduzir em nossas vidas. Quão rápido o familiar pode se tornar estranho quando a escuridão bate à sua porta. O layout do apartamento de Paul era bastante simples.
Um quadrado perfeito dividido por uma meia parede que separava a sala de estar do seu quarto. Da entrada voltada para o leste, você podia andar direto pela sala de estar até a cozinha, com o banheiro escondido atrás de uma parede ao norte. Um espaço em forma de L, que até recentemente parecia perfeitamente comum. Mas quando Paul começou a descrever o que estava acontecendo dentro daquelas paredes, a planta baixa simples assumiu um aspecto mais sinistro. Começou pequeno, ele explicou, sua voz mais firme agora, mas ainda segurando uma ponta de pânico mal contido. Apenas passos, do tipo que você pode ouvir dos vizinhos de cima, exceto... Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Exceto que eu moro no último andar. Os passos, ele nos disse, seguiram um padrão preciso desde o início. Eles começariam na entrada, movendo-se com lentidão deliberada em direção à pia da cozinha. O som era distinto, não o eco oco de sapatos em madeira, mas algo mais pesado, mais proposital, como alguém caminhando com grande intenção, medindo cada passo. Você sabe como você pode dizer quando alguém está explorando um espaço? Paul perguntou, seus olhos fixos em algum ponto distante. Como eles se movem de forma diferente de quando estão apenas caminhando do ponto A para o ponto B, era assim, como se estivesse mapeando o território. Com o tempo, o padrão se expandiu. A presença invisível começou a se aventurar mais em seu espaço pessoal, suas patrulhas noturnas se estendendo além da cozinha para seu quarto. Paul descreveu ficar acordado à noite, rastreando o som conforme ele se movia ao longo da lateral de sua cama, sentindo a temperatura cair conforme ele passava, ouvindo a mudança sutil no ar. Eu tentei racionalizar, ele continuou, passando uma mão trêmula pelo cabelo ainda úmido. Canos se acomodando, barulhos de prédios antigos, mas canos não mudam sua rotina. Eles não, se adaptam. A tempestade lá fora se transformou em uma batida constante de chuva, pontuada por estrondos ocasionais de trovões. Cada relâmpago parecia fazer Paul estremecer, como se esperasse ver algo se materializar nos breves momentos de iluminação. Seu chá estava intocado na mesa de centro, esfriando. Semana passada, comecei a notar outras coisas. Pequenos objetos se movendo quando eu não estava olhando. Chaves que eu juro que deixei no balcão da cozinha acabariam perto da porta. Minha caneca de café estaria em um lugar diferente de onde eu a deixei. Pequenas coisas, sabe? O tipo de coisa que faz você questionar sua própria memória. Meu pai, sempre pragmático, tentou intervir com explicações lógicas, mas Paul o interrompeu com um aceno brusco de cabeça. Eu sei o que você está pensando. Confie em mim. Eu pensei em tudo isso também. Até configurei meu telefone para gravar enquanto eu dormia, tentando pegar o que quer que estivesse fazendo o barulho. Ele pegou o telefone com as mãos trêmulas, mas não fez nenhum movimento para tocar nada. As gravações, elas estão vazias, apenas estática e silêncio. Mas os passos, eles ficaram mais altos, mais confiantes. Como se soubessem que eu estava tentando capturar evidências e estivessem zombando de mim. A atmosfera em nossa sala de estar ficava mais pesada a cada palavra. Lá fora, galhos de árvores raspavam contra as janelas como dedos esqueléticos, e o vento tinha aumentado, criando um assobio assustador através dos beirados. Tudo parecia conspirar para aumentar o horror da história de Paul. Então vieram as persianas, ele continuou, sua voz caindo para pouco mais de um sussurro. Persianas de metal, você sabe o tipo? Aquelas que fazem aquele som distinto quando você as toca. Ele demonstrou com os dedos, fazendo um ruído suave de clique que parecia anormalmente alto na sala silenciosa. Começaria no topo, apenas uma ou duas ripas no início. Clique, 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 clique. Conforme ele descreveu, eu conseguia imaginar a cena perfeitamente.
deitado na cama, com as cobertas puxadas para cima, ouvindo aquele som metódico descendo pela janela, como uma mão invisível tocando um instrumento macabro. Só de pensar nisso minha pele se arrepiou. Mas hoje à noite, a voz de Paul falhou e ele teve que parar um momento para se recompor. Hoje à noite foi diferente. O ritmo começou como de costume, mas algo havia mudado. Os passos estavam mais pesados, mais deliberados, e quando chegaram à minha cama, ele arregaçou a manga lentamente, revelando o que nos fez suspirar em uníssono. Ali, em seu antebraço direito, havia uma marca de mão vermelha e raivosa. Mas não era uma marca comum. Os dedos eram enormes, a palma larga e poderosa, como a mão de um gigante. A pele ao redor estava levantada e inflamada, como se ele tivesse sido agarrado com uma força tremenda. Minha mãe imediatamente foi buscar uma pomada, sua natureza prática assumindo o controle diante de um problema tangível a ser resolvido. Mas todos nós sabíamos que isso estava além da ajuda de qualquer remédio. A marca não era apenas um hematoma ou uma queimadura, era uma evidência. Prova de que algo impossível havia saído da escuridão e feito contato. Eu corri, Paul disse simplesmente. Nem peguei minhas chaves ou minha carteira. Só desci 3 lances de escada na chuva até chegar à sua porta. Ele olhou para nós, seus olhos implorando por compreensão, por confirmação de que ele não estava perdendo a cabeça. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O que qualquer um de nós poderia dizer diante de tal evidência? A marca da mão se destacou dura e acusatória contra sua pele pálida, impossível de ignorar ou explicar. Era como se a própria realidade tivesse sido rasgada, revelando algo escuro e antigo, espreitando logo abaixo da superfície do nosso mundo comum. O ápice da experiência aterrorizante de Paul se desenrolou em detalhes vívidos, enquanto ele contava aqueles momentos finais em seu apartamento. A tempestade que o levou até nossa porta ainda estava forte lá fora, mas empalidecia em comparação à tempestade de horror da qual ele havia fugido. Eu estava deitado lá, tentando fazer o que sempre fiz, fingir que não era real, manter as cobertas sobre minha cabeça como uma criança se escondendo de monstros. Paul continuou, sua voz mais forte agora, como se o próprio ato de contar a história o estivesse ajudando a processar o trauma. A chuva estava ficando mais forte e os relâmpagos estavam brilhando quase continuamente. Foi quando tudo mudou. Ele descreveu como o padrão familiar de passos parou de repente. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer barulho. Um silêncio pesado e expectante que parecia pressionar seus ouvidos. Mesmo através do cobertor, ele podia sentir o ar ficando mais frio, como se todo o calor estivesse sendo sugado para fora do quarto. Então as persianas começaram, ele disse, demonstrando novamente com os dedos. Mas dessa vez, não foi só o clique de sempre. Era como se o que quer que estivesse ali tivesse perdido toda a pretensão de sutileza. O som ficou mais rápido e mais rápido, mais violento a cada segundo que passava, como uma contagem regressiva para algo terrível. Um relâmpago brilhou do lado de fora de nossas janelas como se fosse uma deixa, e o rosto de Paul empalideceu com a lembrança. Foi quando ouvi o som de algo rasgando. Todo o conjunto de persianas simplesmente se rasgou da janela. Não caiu, não quebrou. Elas foram arrancadas com tanta força que voaram pelo quarto. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Eu sabia que não deveria olhar. Tudo em mim gritava para não olhar, mas eu olhei. Deus me ajude, eu olhei. A coisa que ele viu parada ao lado da cama desafiava qualquer descrição. Nas luzes estroboscópicas da tempestade, parecia uma massa de sombras densas que pareciam mais escuras do que a escuridão ao redor. Tinha uma forma vagamente humanoide, mas suas proporções estavam todas erradas.
muito alto, muito largo, com membros que pareciam se esticar e contrair de maneiras impossíveis. Estava olhando diretamente para mim. Paul sussurrou. Não sei como eu sabia disso porque não tinha olhos, pelo menos nenhum que eu pudesse ver, mas eu podia sentir sua atenção, como um peso físico me pressionando. E então, ele tocou a marca da mão em seu braço, estremecendo com o contato. Ele estendeu a mão. O movimento foi tão rápido que eu não conseguia nem reagir. Em um momento ele estava ali parado, e no outro eu senti um aperto ardente em meu braço. A dor era como gelo e fogo ao mesmo tempo, como se estivesse tentando me marcar até a alma. Enquanto eu descia as escadas correndo, eu conseguia ouvir. Ele disse, sua voz caindo para pouco mais que um sussurro. Não mais passos, mas esse som, como tecido sendo rasgado, ou a própria realidade se desfazendo nas costuras. Ele me seguiu por 2 lances de escada antes de parar. A marca em seu braço parecia pulsar na luz fraca da nossa sala de estar, um testamento da realidade de seu encontro. Nenhum de nós conseguia tirar os olhos dela. O contorno claro de dedos que eram grandes demais para pertencer a qualquer mão humana. A cor vermelha raivosa que sugeria tanto calor escaldante quanto frio congelante. O resultado daquela noite mudou tudo. Paul nunca mais voltou para seu apartamento sozinho. Na manhã seguinte, meu pai e eu o acompanhamos para pegar seus pertences, embora ele parecesse relutante em sequer passar pela porta. O apartamento parecia normal à luz do dia, quase zombeteiramente, exceto pelas persianas que estavam torcidas e mutiladas no canto de seu quarto. A marca da mão permaneceu visível por 3 dias, gradualmente desbotando de vermelho intenso para roxo, depois para um azul claro, antes de desaparecer completamente. Mas mesmo depois que desapareceu, Paul, às vezes, esfregava aquele ponto em seu braço, como se sentisse uma dor fantasma ou se lembrasse do frio terrível daquele toque sobrenatural. Ele rescindiu seu contrato de aluguel naquela mesma manhã, explicando ao seu senhorio em termos vagos sobre distúrbios e preocupações com a segurança. O que nos surpreendeu foi a reação do senhorio, um olhar conhecedor, um rápido acordo para rescindir o contrato sem penalidade e uma despedida apressada que sugeria que esta não era a primeira vez que tal reclamação era feita. Mais tarde, por meio de uma pesquisa cuidadosa, descobrimos que o prédio tinha uma história. Não o passado dramático e sangrento que você esperaria, mas algo mais sutil. Um padrão de inquilinos de curto prazo, especialmente nas unidades do último andar. Pessoas que se mudavam cheias de entusiasmo pelo aluguel acessível e pela localização privilegiada, apenas para sair abruptamente em um ano, muitas vezes quebrando seus contratos de aluguel e perdendo seus depósitos apenas para sair. Paul ficou com minha família por várias semanas após o incidente, dormindo em nosso quarto de hóspedes com as luzes acesas. Por fim, ele encontrou um novo apartamento em uma parte diferente da cidade. Um prédio moderno, sem história e sem ruídos inexplicáveis à noite. Mas a experiência deixou uma marca indelével nele. Visível não na marca da mão há muito, desaparecida, mas na maneira como ele ficava tenso, com sons inesperados, na maneira como seus olhos disparavam para cantos escuros, na maneira como ele nunca mais dormiria de costas para um quarto aberto. Quanto à entidade em seu antigo apartamento, nunca soubemos o que era ou por que escolheu se revelar a Paul de forma tão dramática. Talvez fosse territorial, marcando seu domínio em um mundo cada vez mais lotado. Ou talvez fosse solitário, estendendo a mão da única maneira que sabia fazer contato com os vivos.
seja qual for sua natureza ou propósito, deixou a todos nós uma compreensão profunda de que há coisas neste mundo que desafiam a explicação. Forças que existem além das bordas de nossa realidade comum. O prédio ainda está de pé, sua fachada Art Deco mantendo sua aparência elegante, sem dar nenhuma pista do que pode estar escondido dentro de suas paredes. Novos inquilinos vêm e vão, e às vezes, tarde da noite, se você passar e olhar para as janelas do último andar, poderá ver as persianas de metal se movendo muito levemente quando não há vento. Algumas histórias não têm finais perfeitos. Alguns mistérios permanecem sem solução, mas a marca deixada por aquela noite, tanto física quanto psicológica, serve como um lembrete de que, às vezes, o véu entre nosso mundo e o que quer que esteja além pode se tornar muito fino. E quando isso acontece, tudo o que podemos fazer é correr e torcer para que o que quer que venha da escuridão não deixe uma marca permanente em nossas almas.